Você que tá assistindo, eu tenho uma curiosidade. Você já tentou escrever uma história por conta própria? E se já, quando você criou seu protagonista, você acha que, se por algum motivo a sua história explodisse e ficasse extremamente popular, você acha que as pessoas gostariam tanto desse protagonista a ponto de colocar ele no mesmo patamar de outros protagonistas icônicos? E dizer que ele é extremamente carismático, bem feito, marcante? Ou dirão coisas como, ele não tem nada demais, ele nem é tão bom assim, é bem qualquer coisa. Eu já vi protagonistas bem melhores. Chamariam de clichê, de medíocre, e no fim das contas as pessoas terminariam falando muito mais de todos os outros personagens do que do próprio protagonista. Eu venho pensando nisso de um tempo pra cá, principalmente porque eu decidi assistir Jujutsu Kaisen. Eu não achei que ia proferir essas palavras tão cedo nesse canal. Qual será que vai ser a próxima? Vídeo de Demon Slayer? Que Deus tenha piedade da minha alma. E é esse o tipo de discussão que às vezes eu vejo em volta do seu protagonista, Yuji Itadori. E não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de discussão acontecer envolvendo personagens que carregam características e modos de agir semelhantes ao Itadori, que comumente acabam pegando fama de ser chato. Eu já tinha assistido os primeiros episódios algumas vezes antes, mas sabe quando o anime não consegue te prender? Eu assistia e parava e passava muito tempo a ponto de eu esquecer do que se tratava, aí eu ia assistir de novo, aí parava mais uma vez e continuava nesse vai e vem. Eu praticamente descobri a definição de insanidade tentando assistir Jujutsu, até que eu decidi assistir tudo de uma vez. E agora que eu já terminei, eu posso dizer que eu gostei muito. Só que durante os primeiros episódios da primeira temporada, em um momento eu percebi que eu praticamente tava gostando mais de todos os outros personagens do que do protagonista. Quando eu fui assistir o filme Jujutsu Kaisen Zero, em 20 minutos vendo o Yuta, eu achei ele um protagonista 1000 vezes mais interessante do que o Itadori em uma temporada inteira. Se você me perguntasse na época o que eu tava achando dos personagens, eu ia falar uns 6 personagens antes de falar do Itadori. E não é que eu tava achando ele um personagem ruim, eu entendi os conflitos dele até então. É só que os outros personagens estavam me chamando muito mais atenção do que ele. E no mais, eu tava achando o anime no geral legal. Mas de novo eu tava vindo aquela vontade de largar e deixar pra ver o resto depois. Até que esse cara aqui apareceu. Seremos espertos, como maldições e como humanos. Olhem só o rostinho de demônio! Eu sei que vai parecer esquisito o que eu vou falar, mas graças a ele eu passei a gostar mais do Itadori e me interessar pra valer no rumo que essa história vai seguir. E eu tô ligado que tem muita gente, eu diria que a maioria do pessoal da fandom de Jujutsu odeia esse cara com todas as forças. E com razão. E é exatamente isso que faz ele ser um personagem tão bom no que ele se propõe a ser nessa história. Eu realmente não tava esperando achar uma dinâmica de protagonista e antagonista tão interessante igual a que esses dois tiveram. Na minha opinião, a rivalidade desses dois e o jeito que as coisas foram escalando da primeira pra segunda temporada foi o ponto alto do anime de Jujutsu até agora. E eu queria falar sobre isso por aqui, só avisando que obviamente vão ter spoilers da história, pelo menos até onde foi adaptado pro anime. Eu ainda não li 100% até o último capítulo do mangá, apesar de ter tomado uns spoilers aí sobre o que acontece com alguns personagens. Eu acho que é impossível olhar qualquer coisa de Jujutsu hoje em dia na internet sem acabar tomando algum spoiler. Mas eu tô lendo e já já eu vou chegar nos capítulos mais recentes. E eu imagino que a maior parte da galera viu só o anime mesmo, de qualquer forma. E se esse vídeo for bem recebido por vocês, quem sabe no futuro possam ter outros. Porque eu realmente gostei muito da história, dos personagens e desse universo. Eu já vi um monte de gente falando por aí que o negócio não tem história boa e é só luta sem nenhuma profundidade fora disso. O que definitivamente não é verdade. Pelo menos não é até onde eu vi, né? Vai que, sei lá, mais pra frente na história, onde eu não cheguei, do nada a história vira uma bosta inacreditável. Mas enfim, eu vou falar aqui sobre o porquê a rivalidade do Yuji e Itadori com o Mahito me fizeram gostar de Jujutsu. Bom, antes de tudo, pra explicar isso, eu tenho que falar primeiro sobre quem é Yuji Itadori e por que as pessoas gostam dele. Yuji Itadori é um jovem de 15 anos do primeiro ano do ensino médio, que tem um físico surreal pra alguém da idade dele, na verdade surreal pra qualquer ser humano, e uma personalidade animada e extrovertida. Isso aí já é um dos motivos do pessoal curtir ele, já que o moleque é uma figura. E além disso, na primeira cena dele, quer dizer, a segunda, já que a primeira é o coitado todo fudido amarrado numa cadeira, mas cronologicamente na história, essa aqui é a primeira cena dele, é ele no telefone preocupado com o avô internado. Nós somos introduzidos ao personagem demonstrando a principal característica dele, a empatia, que nesse caso é natural, já que é o avô dele, mas essa empatia se estende a literalmente qualquer pessoa que o Itadori conhece, o que faz ele agir até de forma impulsiva várias vezes, como quando ele sem hesitar começa a lutar contra uma maldição pra salvar o Megumi, o moleque que ele acabou de conhecer, e sem pensar direito ele acaba engolindo o dedo do Sukuna, o que basicamente fudeu a vida dele completamente.
Então nós temos um protagonista forte, otimista e altruísta. Até então, comigo citando essas características por alto, parece que eu tô falando de qualquer outro protagonista por aí. Mas o diferencial do Itadori, na minha opinião, é que ele é um dos protagonistas que demonstra essas características da forma mais humana que eu já vi. Apesar do lance do condicionamento físico sobre-humano, o jeito dele de agir, a forma que ele interage com os outros personagens realmente são condizentes com a de um moleque de 15 anos. No meu vídeo falando sobre o porquê eu gosto da parte 4 de Jojo, eu disse que o Josuke é meu Jojo favorito justamente pelo mesmo fator. Diferente dos outros Jojos que são praticamente super-heróis, em específico o Jotaro que veio antes dele, o Josuke genuinamente parece um moleque que você veria na escola. É a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo o Itadori. E se bobear, esse fator é ainda mais forte nele, já que ele é de uma obra mais recente, então é fácil pro pessoal se identificar com o personagem em algum aspecto. E fala sério, quem não gostaria de ter algum amigo igual o Itadori? Em nenhum momento a bondade dele parece forçada só pra ele ser o protagonista certinho. Ele já demonstrava ser alguém que valoriza os amigos acima das próprias vontades bem no início, quando ele escolhe ficar junto com eles no clube de ocultismo, ao invés de ir pro clube de atletismo, mesmo sabendo que ele seria o cara mais foda desse clube. Inclusive é legal no anime o detalhe de todo mundo ficar torcendo por ele quando ele tá disputando com o professor de educação física. E logo depois, quando ele vai fazer uma visita no hospital, o avô dele dá um último conselho, de usar a força que ele tem pra ajudar os outros sempre que puder, e não terminar morrendo sozinho igual ele. Yuji. Você é forte. Ajude os outros. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder. Você pode ter dúvidas e não se preocupe se vão te agradecer por isso. Só ajude quem puder. Nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas, não acabe como eu. Vô? E desse jeito, essa intenção de sempre colocar as outras pessoas em primeiro lugar que já estava presente se torna ainda mais importante pra ele. E sim, é bem parecido com o dilema do Homem-Aranha de usar os poderes com responsabilidade. E assim como o Homem-Aranha, isso eventualmente vai causar muito sofrimento pra ele. Esse é um dos meus aspectos favoritos do Itadori, na verdade. Ele poderia ser só um personagem que tem como personalidade ser um moleque extrovertido, super animado o tempo todo. Como se ele fosse um Smurf e um traço de personalidade definisse quem ele é. Só que não é assim. E curiosamente, na vida real, é bem comum as pessoas olharem alguém que é extrovertido na escola, na família ou em qualquer outro ambiente social e achar que essa característica define a pessoa, quando na verdade tu só tá vendo um aspecto dela. E o Itadori é um grande exemplo disso. Por detrás dessa personalidade animada tem um adolescente que acabou de perder alguém importante para ele, e logo em seguida ele é empurrado a entrar em um mundo completamente novo, que constantemente obriga ele a criar conflitos internos e ir contra o último desejo de uma pessoa que ele se importava muito. Além de que ele praticamente recebeu uma sentença de morte, não existe nenhuma garantia de que as coisas não vão ficar piores ainda. Eu tô falando isso como alguém que não gostava muito do Itadori quando eu tava começando a assistir e depois comecei a prestar mais atenção no que ele tava passando. É muito fácil tirar uma conclusão rasa do Itadori no início. Conforme a história progride e a visão de mundo dele é colocada contra a parede e ele é levado ao limite, fica perceptível que a responsabilidade nas costas dele tá cada vez mais difícil de carregar, e em grande parte isso é causado pelas ações de outro personagem. Esse que eu considero a força antagônica perfeita para um protagonista igual a Yuji. E agora é a parte que eu explico sobre quem é Mahito e por que as pessoas odeiam ele. No universo de Jujutsu, sentimentos negativos dos seres humanos produzem uma energia amaldiçoada, e podem criar seres conhecidos como espíritos amaldiçoados, que se dividem em níveis de poderes diferentes, e só podem ser combatidos por feiticeiros Jujutsu, já que pessoas normais não conseguem ver eles. Um exemplo é o medo dos humanos por desastres naturais, que criou maldições como o Jogo, o Dagon e a Hanami, e em alguns casos até um feiticeiro pode se tornar uma maldição depois de sua morte. Mas já que emoções negativas podem criar seres assim, isso abre uma margem gigantesca para a existência de todo tipo de aberração, levando em consideração os sentimentos negativos que os humanos sentem por coisas diferentes. Mas quando esses sentimentos negativos se aplicam aos próprios seres humanos, e se a energia negativa de tudo de mais horrível, depravado e cruel que a humanidade pode cometer contra ela mesma criasse vida própria? É a partir dessas emoções negativas que o espírito amaldiçoado conhecido como Mahito passa a existir, um reflexo da raiva e medo que os humanos sentem dos próprios humanos. Esse personagem é um dos exemplos recentes mais bem feitos de um vilão que é mau pelo simples prazer de ser mau, sem nenhuma característica que possa redimir ele. E cada aspecto dele representa isso, como a curiosidade dele sobre o conceito da alma e a habilidade de modificar ela, tanto que ele consegue alterar a sua própria, mudando o formato do corpo pro que for conveniente no momento. Além dele também conseguir fazer isso com outros seres humanos, usando a transfiguração inerte, mudando a forma deles e por consequência matando a pessoa instantaneamente. Isso é uma habilidade extremamente perigosa, ele usa isso do jeito mais cruel possível. Tudo o que ele precisa fazer é encostar em você e acabou.
Eu acho fantástica essa habilidade dele, porque ela reflete de forma perfeita o tipo de maldição que ele é. Ele conseguir mudar a própria forma pra qualquer coisa demonstra como a maldade humana não tem uma forma específica. Ela pode aparecer de diversas formas diferentes. E isso nos é mostrado do jeito mais perverso possível. O Mahito poderia ser considerado um monstro só por matar qualquer pessoa que aparece na frente dele sem piedade nenhuma. Mas ele conseguiu provar que é isso sem depender só dessas ações. Isso acontece quando nós somos apresentados a um personagem chamado Junpei. Junpei em questão de personalidade é o oposto do Itadori. Ele é introvertido, tímido, sofre bullying, guarda ressentimento das pessoas que ele não gosta, tem poucos amigos, e assim como o Itadori, ele é alguém que parece real. Tá cheio de adolescente assim por aí. Até que um dia ele topa com um Mahito matando alguns idiotas no cinema, e toma a decisão impulsiva mais imbecil da vida dele. Ele resolve seguir o cara e perguntar se ele podia ensinar a ele como fazer a mesma coisa. E de início até pode parecer que o Mahito tá acolhendo ele de alguma forma, questionando a visão de mundo dele e se aproximando do garoto, se aproveitando de que ele é uma pessoa que tá passando por um momento complicado e tentando moldar uma visão de mundo em que ele não deveria se importar com nada além das próprias vontades. Se ele sente raiva de alguém, por que ele não deveria só matar a pessoa e seguir a vida? Todas as emoções resultam do metabolismo da alma. É mecânico demais para ser chamado de coração. As pessoas dão valor demais às coisas que não podem ver. Mas eu vejo. E as almas não são mais especiais do que os corpos físicos. As almas só estão lá, entende? Tem nada demais. A vida não tem valor nem importância. Ela só continua seu fluxo, assim como as águas de um rio. Junpei, isso também vale pra mim e pra você, tá? As nossas vidas não têm sentimento nem valor. Socorro! É por isso tudo que podemos fazer qualquer coisa. A gente é livre pra viver como quiser. Não vai ficar preso nesse papinho de indiferença, né? Você não tem que viver de uma forma consistente. Junpei, você não come quando tem fome? Se odiar alguém é só matar. Eu te dou a minha permissão. Não tem nada demais. Assim, eu culpo o Junpei de ter cometido a burrada de correr atrás do Mahito, mas na cabeça de alguém fragilizado emocionalmente, esse discurso pode parecer bem convincente. E justo quando ele estava prestes a colocar isso em prática, o Itadori acaba topando com ele em uma missão e os dois terminam conversando e percebendo que eles têm muito em comum. E depois de bastante tempo, o Junpei encontra alguém que trata ele bem e o faz perceber que nem todo mundo é podre, e algumas vidas têm valor. O Itadori é genuinamente uma pessoa tão legal que ele poderia fazer o Junpei largar esse caminho destrutivo que ele estava seguindo. Finalmente esse moleque teve um respiro do tanto de bosta que acontece com ele. Só que como eu disse, ele poderia, já que o Mahito e o Geto matam a mãe do coitado e o Mahito faz a cabeça dele contra as pessoas do colégio. O moleque obviamente fica completamente doido das ideias e chega ao ponto de até brigar com o Itadori. E em certo momento da luta ele hesita no que tá fazendo, porque como eu disse, ele é só outro adolescente totalmente perdido passando por um momento horrível e Yuji faz ele lembrar disso. Interessante reparar a história mostrando como uma influência pro bem ou pro mal pode mudar totalmente o rumo da vida de alguém. O Itadori era um adolescente sociável e animado, e quando o avô dele disse pra ele ajudar todo mundo e logo depois morreu, ele lidou com o luto tentando fazer o que o avô pediu. Enquanto o Junpei é um adolescente tímido e triste, e por um momento ele quase viu a oportunidade de mudar isso com o Itadori. Mas perder a mãe e dar ouvidos ao Mahito fez ele seguir um caminho completamente oposto. E quando o Mahito percebe que ele não vai ser mais útil, ele joga a verdade sobre só ter usado o garoto igual um brinquedo esse tempo todo e mata ele como se não fosse nada. Eu acho foda o subtexto desse arco envolvendo o Junpei ser um adolescente que sofre abusos que são ignorados por todo mundo na escola, e por causa disso ele cria ressentimento e raiva do mundo inteiro. Isso faz ele se render ao pior que a humanidade tem a oferecer. E no final, é justamente isso que acaba consumindo e matando ele. É uma ótima representação de como alguém que tá passando por algum abuso pode acabar se autodestruindo por ser ignorado e não receber ajuda de ninguém. Foi você que fez as marcas no Yoshino, não foi, Ito? Olha, eu não quero ficar ouvindo reclamação sobre o cara que teve medo de fazer alguma coisa naquela hora. Ele saiu da escola e se mudou, não foi? Que diferença faz? E olha pra mim. Desde aquele dia eu não consigo mexer bem meu braço esquerdo. Mas agora estamos falando dos seus crimes. Então quero que reflita você mesmo sobre a sua punição. E quanto à sua punição? A minha ainda virá. Antes é preciso olhar direito para o que não víamos.
Tanto você quanto eu teremos que carregar pelo resto da vida o fardo por matar o coração do Yoshino. Eu tô de olho em você, Ito. Colocarem o Junpei no final da abertura junto com o Itadori foi de uma maldade que me falta até palavras pra descrever. Que maldade você fez comigo. Esse é o momento de virada em que o Mahito prova o quão cruel ele pode ser por pura diversão e pra cumprir o objetivo de despertar o Sukuna. E ele ainda obriga o Itadori a ver o amigo dele sofrendo enquanto morre sem poder fazer nada, já que o Sukuna é outro arrombado. O Itadori já tinha se deparado com o impasse de não conseguir conciliar os ideais dele envolvendo a vida e a morte com a situação em que ele tá vivendo. Mas essa é a primeira vez em que alguém consegue atingir ele de um jeito que faz o cara ficar completamente tomado pela raiva, a ponto de querer matar. E o Mahito sabe muito bem o que ele provocou no garoto ao ver a reação dele. Da mesma forma que ele guardou a informação que o Junpei deu sobre se importar caso alguma coisa acontecesse com a mãe dele, ele também foi perspicaz o bastante pra perceber que o Itadori dá um valor gigante pra vida dos outros. E mais do que isso, ele percebeu que o Itadori é o adversário natural dele. Eles começam a lutar e até então a gente nunca tinha visto o Itadori lutar assim, com tanta garra e raiva. E também dá pra perceber uma certa evolução do Mahito em comparação com a luta que ele teve antes com o Nanami. Eu imagino que deve ser muito divertido pro GG desenhar essas lutas com o Mahito por conta da versatilidade das habilidades dele. É impossível prever qual vai ser o próximo movimento dele durante o combate, porque o cara usa os poderes como se ele fosse um personagem de um desenho animado. É como se o Yuji e o Nanami estivessem lutando com uma versão mais filha da puta ainda do Pernalonga. E mais, se não fosse a presença do Sukuna no corpo do Itadori, ele teria conseguido acabar com os dois ali. Só que ele toma um apavoro do Sukuna e resolve fugir. Esse arco todo foi o que me fez perceber que esse papo de que Jujutsu não tem profundidade não tem muito sentido. Aqui foi estabelecido como o Mahito é um antagonista completamente sem escrúpulos, que faz de tudo para atingir os objetivos dele. Houve um impacto gigante no psicológico do Itadori, que tomou um baque vendo do que as maldições são capazes de fazer, e ainda tem esse subtexto envolvendo um problema real que acontece diariamente com pessoas como o Junpei que são negligenciadas. Esse aqui é fácil meu arco favorito da primeira temporada. E ainda tem a questão de que depois de tudo isso, o plano do Mahito para liberar o Sukuna usando o Junpei como isca pro Itadori não deu certo, mas em compensação ele ganhou um novo objetivo, que pra alguém como ele vai ser muito mais prazeroso. Mesmo com a noção de que não dá pra ele destruir o corpo, ele vai fazer de tudo pra estraçalhar o psicológico do Itadori. E na segunda temporada, bom, ele meio que conseguiu. You are my special. You are my special. Como eu havia dito, durante a última luta o Mahito chegou à conclusão de que o Itadori é seu inimigo natural, tanto por ser alguém que consegue atacar diretamente a alma dele e ferir ele de verdade, quanto por ser a única pessoa imune à sua habilidade inata de transfiguração inerte, isso por conta da alma do Sukuna dentro dele. Porém eu gosto de considerar que essa ideia deles serem inimigos naturais vai muito além dos feitos em combate dos dois. Ideologicamente eles são o extremo oposto um do outro. Durante os eventos que aconteceram em Shibuya, o Mahito obteve a oportunidade perfeita para esfregar isso na cara do Itadori. Já foi deixado claro que o Itadori tem como objetivo pessoal tentar proteger ou no mínimo dar uma morte digna para as pessoas ao redor dele. Uma causa completamente altruísta, levando em consideração que ele sabe que eventualmente vai morrer e não tem nenhum receio em dedicar os últimos momentos dele pensando nos outros. Só que existem dois problemas nisso. Um feiticeiro Jujutsu eventualmente vai ter que matar. E como Nanami disse para ele, seria impossível dar sempre uma morte digna a todos os adversários. Uma morte digna é um conceito muito abstrato. Isso varia completamente de pessoa para pessoa. É mais fácil ele morrer antes do que realizar esse feito. E veja bem, altruísmo e empatia é uma coisa boa, mas é necessário ter um equilíbrio, do contrário isso se torna prejudicial para a própria pessoa que tá tentando fazer alguma coisa boa. E o Itadori tem o costume de colocar a empatia dele na frente da razão. Até mesmo quando ele tava lutando com aqueles dois fetos irmãos amaldiçoados, que pretendiam matar ele e a Nobara, no momento em que ele percebeu que aqueles dois realmente se importavam um com o outro e chegou no ponto de ter que matar um deles, até nesse momento ele demonstra que não queria estar fazendo aquilo, pedindo desculpas antes de matar o cara. Toda vez que ele demonstra esse tipo de atitude, é como se a gente tivesse um prelúdio do tombo que ele vai tomar mais pra frente. E ele é lembrado disso constantemente. A culpa é toda sua! Você me absorveu, e agora as partes cortadas da minha alma despertaram. Você queria salvar muita gente, é? Moleque, pessoas vão morrer porque você tá vivo! E isso acontece da pior forma, no pior momento possível. Logo quando o Gojo é selado, o jogo queima metade do Nanami. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida!
e desperta o Sukuna no corpo dele usando os dedos. E se você achou pesado o Itadori ser obrigado a ver o Junpei morrer sem poder fazer nada, aquilo lá é brincadeira de criança comparado com o que vai acontecer agora. Enquanto o Sukuna tá no controle, ele briga com o Jogo e depois briga com uma Horaga. E durante essas lutas, várias pessoas inocentes morrem. O Sukuna destrói um distrito inteiro cheio de pessoas quando ele usa a expansão de domínio para passar o Serol em geral. E quando o Itadori volta ao controle do corpo, ele encara o resultado de toda a destruição e morte que aconteceu. Ele viu de camarote a morte de cada uma daquelas pessoas. Morre! Morre de uma vez! Eu quero morrer! Morre agora! Chega! E sabe qual a parte mais inacreditável disso? É que mesmo completamente arrasado com tudo isso, ainda assim existe força de vontade dentro dele. Mesmo jogado nas cinzas, ele ainda escolheu seguir em frente com a mentalidade de salvar quem puder pra compensar todos que ele acabou de ver morrer sem conseguir fazer nada. Só que, bem, esse realmente não tá sendo um dia fácil pra ele e não vai melhorar tão cedo. Porque tentando achar outras pessoas, ele acaba topando pela segunda vez com o Mahito. E de novo ele tem que ver esse cara matando alguém importante pra ele sem poder fazer nada. Agora está em suas mãos. Antes deles começarem a lutar pra valer, o Itadori questiona o porquê do Mahito fazer essas coisas, e ele responde que eles são iguais, e enquanto ele não entender isso, ele nunca vai conseguir vencer. O que a princípio pode parecer até um deboche, porque porra, como que esses dois são iguais? Mas na real faz total sentido, aliás, vai fazer sentido. Os dois caem na porrada e dá pra ver o quanto o Mahito evoluiu, levando em consideração que ele é uma maldição jovem, sendo capaz até de se dividir, criando uma cópia exata e simultaneamente lutando contra o Itadori e contra a Nobara. Apesar que a cópia que tá lutando contra a Nobara não é poderosa o bastante pra usar a transfiguração inerte nela, sendo limitada a usar só em si mesmo. Só que a Nobara manda tão bem na luta que por um momento o Itadori recupera as esperanças de conseguir vencer o Mahito. O que não dura muito porque, bem, a Nobara é tocada pelo Mahito original. E pela terceira vez seguida, o Yuji é obrigado a ver alguém morrendo sem poder fazer nada. Itadori, quando encontrar o pessoal, diz que valeu a pena. Quando eu havia dito que o Mahito conseguiu estraçalhar o psicológico do Itadori, era disso que eu tava falando. Ele já tava ferido, mas aqui ele quebrou completamente. Esse é o fundo do poço pro Itadori e o ápice pro Mahito, que enquanto demonstra o quão forte ficou até conseguindo usar o Kokusen, ele deixa claro de uma vez por todas que isso não é uma batalha de certo e errado, de bem versus mal. É só uma guerra e os dois são iguais, a única diferença é que suas ações são em polos opostos. E enquanto o Itadori continuar inventando justificativa pra se sentir fora disso, ele vai continuar fracassando. Chega a ser perturbador você comparar o Itadori que eu descrevi no início desse vídeo com o Itadori de agora. Aquele moleque que engoliu a tristeza com a força de vontade de ajudar os outros, aquele moleque não existe mais. O Mahito conseguiu destruir ele completamente. Tudo. Não dá. Desculpa. Eu não consigo mais lutar. Não foi só com o Gisaki. O Nanami também morreu. Foi o Sukuna. Ele matou tanta gente. Por isso, eu tinha que salvar todo mundo. O mesmo número de pessoas que ele matou. Mas eu não consegui salvar ninguém. Eu não faço de um assassino miserável uma farsa. O que eu achei que fosse convicção era só uma desculpa que eu inventei pra mim mesmo. Não dá. Eu não consigo. Eu nunca vou me perdoar. Não aguento mais. Mas sabe o que é mais poético na história do Itadori? Como eu tinha dito desde o início dessa história, a principal característica desse personagem é a empatia, e a forma com que ele se importa em ajudar os outros. E no pior e mais horrível momento em que tudo parece perdido, o que salva ele é justamente outra pessoa surgir e ajudar ele. No caso, o brother dele, o Todo, que fala algo que o Yuji estava precisando escutar há muito tempo. Brother, alguém como você não pode ficar se diminuindo tanto. Nós somos feiticeiros Jujutsu. Eu, você, a Kugisaki, o Mr. Nanami.
e os nossos aliados. Cada um de nós é um feiticeiro Jujutsu. E enquanto estivermos vivos, nossos companheiros mortos não terão sido derrotados de verdade. Não é uma questão de pecados e castigos. Porque quando escolhemos viver como feiticeiros Jujutsu, as nossas vidas se libertaram desse tipo de karma que rege o mundo. Tentar encontrar significado na morte dos derrotados também pode manchar a memória dos que se foram. Mesmo assim, o que foi que eles confiaram a você? Você não precisa me responder isso agora. Porém, enquanto a resposta não vem, não pare de seguir em frente. Para nós que vivemos como feiticeiros Jujutsu, esse é o único castigo que existe. Eu tinha falado que todo mundo gostaria de ter um amigo igual o Itadori, então eu acho que é justo eu falar que todo mundo precisa de um amigo igual o Todo em algum momento da vida. E com esse discurso, o Itadori se recompõe e se inicia a última batalha com o Mahito. E que luta foda, meus amigos. Você vê que os três estão dando o máximo que podem. Em destaque pro Itadori e o Mahito, que superaram os próprios limites durante a luta, com o Mahito usando a expansão de domínio e encarando o Sukuna, e depois assumindo uma forma nova, e o Itadori conseguindo acertar o timing exato para usar o Kokusen. Claro que com uma ajuda do brother dele. E finalmente chega a uma conclusão definitiva a rivalidade entre Itadori e Mahito, com o Itadori aceitando que eles são iguais, e que ele é só mais um feiticeiro Jujutsu em uma guerra, e a partir de agora ele não vai pensar duas vezes antes de matar o Mahito. O Mahito ficou tão confiante que o Itadori nunca ia aceitar isso que, quando aconteceu, toda a arrogância, todo orgulho, todo o poder que ele tinha desaparece, e a única coisa que sobra é uma criatura assustada que no fim é traída pelo próprio mentor. Eu admito, Mahito, nós somos iguais. Eu só queria te rejeitar. Queria fingir que não entendi o que você falou. Mas agora é diferente. Vou matar você. E se renascer como outra maldição, eu te mato de novo. Pode mudar o seu nome, a sua aparência. Eu ainda vou te matar. Não preciso mais de razão, nem motivo. Talvez alguém encontre um sentido no que eu fiz. Daqui a vários séculos no futuro, bem depois que eu morrer. Mas eu já entendi. Eu sou só uma engrenagem, um mecanismo maior. E eu vou continuar exorcizando maldições até enferrujar. Sabe por quê? Porque esse é o meu papel nessa guerra. Essa pra mim, mesmo que relativamente curta, é uma das melhores rivalidades que eu já vi em uma história, pelo fato de que os dois personagens se desenvolvem absurdamente por conta dela. Sem o Itadori, o Mahito não teria evoluído até chegar no nível que ele chegou. E sem o Mahito, o Itadori nunca ia aceitar o que ele se tornou. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inicialmente minha ideia era fazer um vídeo só do Mahito, mas eu vejo tanta gente fazendo pouco o caso do Itadori que eu quis falar dele também. Principalmente porque eu também não ia muito com a cara dele no início, mas aprendi a gostar. E o Mahito, é estranho falar que gosta dele, mas ele é inegavelmente um bom vilão. Se o vilão consegue te fazer sentir ódio, então ele teve sucesso no papel dele. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você concorda ou discorda de alguma coisa, sinta-se à vontade para comentar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.